Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o tema da investigação sobre a graça. A gente viu em outro vídeo o tema da graça santificante e hoje a gente vai ver o tema da graça carismática, a graça dos carismas. Tomás trata desse tema na prima segunda, quando ele faz da Suma Teológica, ele faz a seguinte pergunta: se é correto dividir a graça em graça que torna agradável a Deus, que é a graça santificante, e graça dada gratuitamente, que a gente vai ver que é a graça dos carismas. Então, vamos diretamente à resposta, que ele fala assim, a resposta do artigo. O apóstolo diz na carta aos Romanos: o que vem de Deus é ordenado. A ordem das coisas consiste em que algumas coisas sejam levadas a Deus por outras, como mostra Dionísio, e como a graça se ordena levar o homem para Deus, age com uma certa ordem, de tal maneira que alguns são levados a Deus por outros. De acordo com isso, portanto, duas são as graças. A primeira, que une o homem a Deus, e a graça que torna agradável a Deus, que é o que a gente chama de graça santificante. E a segunda, que faz com que alguém ajude o outro a chegar a Deus, que é o que a gente chama de graça dos carismas. Este dom chama-se graça dada gratuitamente. A gratia gratis data. Porque é concedida ao homem acima do poder de sua natureza e de seus méritos pessoais. Ela não é dada para que aquele que a recebe seja justificado, mas para que coopere na justificação de um outro. Por isso, ela não tem o nome de graça que torna agradável a Deus, que é a graça santificante. É a seu respeito que o apóstolo diz na primeira carta aos Coríntios: a manifestação do Espírito é dada a cada um para ser útil, a saber, aos outros. Antes de eu explicar melhor essa distinção das duas graças, eu acho melhor dar uma lida no esclarecimento que ele faz, na resposta que ele dá ao terceiro argumento, que ele fala o seguinte: é mais uma distinção terminológica. Ele fala assim: deve-se dizer que a graça que torna agradável a Deus, que é a graça santificante, diz algo a mais do que a graça dada gratuitamente, que pertence também à noção de graça, isto é, tornar alguém agradável a Deus. Quanto à graça gratuitamente dada, que não produz este resultado, guarda o nome comum, como acontece em muitas classificações. As duas partes da divisão são opostas: a graça que torna agradável a Deus e a outra que não torna agradável a Deus. Então, a noção da graça dada gratuitamente, ela implica muito mais uma terminologia geral da graça, que é atribuída à graça dos carismas. Por outro lado, a graça santificante, ela tem a noção geral de graça, mas além disso, ela faz agradável a Deus, que ela santifica a pessoa. Então aqui é importante ter justamente essa distinção, quer dizer, que a graça santificante, ela tem algo extra do que aquilo que é meramente dado por Deus pela graça. Essa é uma distinção mais para distinguir principalmente a noção da origem terminológica, da origem do termo latino, né? Dessa graça que torna agradável a Deus, que é justamente essa graça santificante, e essa graça dada de graça, que é atribuída à noção da graça carismática. Então esse é o primeiro ponto que é bom ter claro. O segundo ponto que ele já coloca aqui, que a graça santificante, quem tem a graça santificante está justamente o que a gente entende em estado de graça. Então quem tem a graça santificante, e a gente vai ver depois, a graça santificante, ela causa as virtudes teologais, ela produz a fé, esperança e caridade. Então essa pessoa está em estado de graça e ela tem um requisito para ser salva. Então, para que a pessoa seja salva, é necessário que a pessoa tenha essa graça santificante. Por outro lado, e aí que é importante fazer essa distinção, a graça dos carismas, que a gente vai ver depois quais são os tipos de carismas, por exemplo, o carisma da profecia, o carisma relacionado a operar milagres e tal. Essa graça, que é a graça carismática, quem tem essa graça, ou alguma dessas graças, por exemplo, a graça da profecia, né, não necessariamente está em estado de graça conforme a graça santificante. Então pode acontecer que alguém tenha uma graça carismática, alguém tenha um dom dado por Deus, mas quem tem esse dom dado por Deus conforme essa graça carismática não necessariamente está em estado de graça santificante. Então essa é a primeira distinção, né? Uma coisa é a pessoa estar em estado de graça santificante,
que é a graça necessária para ser salva. Outra coisa é a pessoa ter a graça carismática, que é uma graça que Deus dá não para a pessoa ser salva propriamente, que tem essa graça, né? Mas é uma graça que Deus dá para que os outros, de algum modo, sejam beneficiados dessa graça. Quando, por exemplo, alguém tem algum tipo de profecia, né? Então Deus dá uma graça da profecia para alguém que, de algum modo, essa graça profética, né, que a pessoa realiza, que é um tipo de carisma. A gente vai ver depois os tipos de carisma, depois cada particularidade dos carismas. Aqui é importante só para inicialmente fazer essa distinção. Então, quando Deus dá, por exemplo, a graça da profecia, não necessariamente quem recebe essa graça da profecia, que é a graça carismática, não necessariamente essa pessoa está em estado de graça santificante. A gente vai ver depois melhor o que quer dizer isso, com a noção, mas isso já é algo básico que a pessoa já tem que ter claro. Uma pessoa pode estar na graça, ter a graça santificante e não necessariamente ter algum carisma, por exemplo, e o contrário também é verdadeiro. Alguém pode ter um carisma, mas não necessariamente está em estado da graça santificante. Então isso é uma das noções básicas. Outra noção básica, é importante a pessoa ter uma noção, e depois a gente vai se deter melhor os tipos de carismas, né? Mas existe muitas vezes uma certa, digamos assim, extremos com relação às graças carismáticas, né? E geralmente é importante evitar esses extremos. Quais são os extremos, né? Por exemplo, um deles é uma posição que a gente pode ter uma posição mais racionalista, uma posição mais, quando eu digo racionalismo, um racionalismo frio, né? Um racionalismo de algum modo se coloca como uma certa aversão aos carismas, né? Uma aversão sistemática, como se não pudesse ser possível ou se não fosse conveniente que de algum modo ainda hoje haja os carismas, né? Então isso é importante evitar, como se fosse impossível que Deus se manifestasse no mundo através dos carismas. Obviamente que essa posição, esse racionalismo, é contrário à fé católica, né? Porque de algum modo você está se fechando à própria atualidade de Deus, à própria atualidade do Espírito Santo, que pode atuar e atua de fato no mundo através desses carismas para que as pessoas de algum modo sejam levadas com uma certa pedagogia divina para de algum modo levar as pessoas, né, a partir dessas manifestações, de algum modo elas sejam conduzidas, né, para a própria salvação delas, que nesse caso necessita também de um auxílio divino, que é justamente da graça santificante. Então, essa posição que a gente pode dizer, um certo racionalismo, que tem uma certa aversão a essas graças carismáticas, de algum modo ele se fecha à manifestação divina. Então, essa posição, nesse racionalismo, deve ser evitado nesse sentido. Por outro lado, existe um excesso que também deve ser evitado, em que a pessoa começa a acreditar que todas as manifestações que acontecem, né, de algum modo, são graças carismáticas, né? Então é importante saber discernir o que é uma graça carismática, o que é um fenômeno, por exemplo, psicológico, o que é, por exemplo, uma atuação, eventualmente, pode acontecer também, uma certa atuação que parece uma graça carismática, mas pode também ter uma certa intervenção, inclusive uma intervenção demoníaca, né? Então é conveniente, na verdade, possível que a pessoa comece, depois de um tempo, a discernir. Depois a gente vai ver quais são, de que maneira, quantas são e quais são as graças carismáticas. A gente vai ver isso de modo um pouco mais detalhado. Aqui é mais uma exposição mínima, uma exposição básica, justamente para poder distinguir, essa graça santificante da graça carismática. E é isso, se você estiver gostando dos vídeos, né, curta os vídeos, propague os vídeos, se inscreva no canal se estiver gostando dos vídeos e até o próximo vídeo. Até mais.